Ok, toza sura sengo. Estamos mais uma vez alegres Wete nzamba pe susu poko alelo. porque Deus nos concedeu mais esta tarde. Mingi bazalaki na posa komona poko oyo. Muitos queriam ver esta tarde, Bamoni yango te. mas não puderam. Biso na ngolu na ye. Nós, pela sua graça, Corona biso pe biso souffle de vie. o Senhor nos deu fôlego de vida. Loko mukembo zonde pa na ye. Glória e louvor seja rendido a Ele. Naza ko rectifier kaka pona communiquer na pesa ki mokola ya mardi. Estou a retificar sobre o comunicado que dei na terça-feira. Nabaki ete serviteur akufaki soki na Zambi. Eza pasteur te mwasi ya pasteur nde mutakufaki. Não foi o pastor que faleceu, mas sim a sua mulher. Ezalaki ye pasteur ezalaki mwasi na ye. Não foi o pastor que faleceu, mas sim a mulher do pastor. Ok, sans plus tarder, Sem mais tardar, levantemo-nos nós vamos transmettre o amor de l'église. e estou a transmitir saudações à igreja. Eu estou aqui para o frère Samuel Ntsumbu, Que veio do irmão Samuel Ntsumbu, a partir da RDC. a partir da RDC. Já na voyage missionaire, aqui na Guimpese, se faz na Banzangungu. Está de viagem missionária, estava em Quimpeixe, agora está em Banzangungu. E na peça da igreja, Bambote, na Bíblia, como de Cristo. Disse para vos saudar em nome de Jesus Cristo. Do bom dia, Oremos a Deus. Colo merci. Obrigado, Senhor, mais uma vez, Para a pema, pesbiso. pelo fôlego que nos concedeste. O sangue se na pouco alelo. Nos reuniste nesta tarde, Deus, Eu combinei o ngona bande com o e Senhor. comunhamos com os irmãos. C'est vrai, la Bible dit. A Bíblia diz: Il est doux et agréable. é bom e agradável Pour des frères demeurer ensemble. que os irmãos permaneçam juntos. Estamos alegres que estamos aqui juntos. Seigneur, Senhor, o nosso desejo é que tu possas descer e estar conosco, para que comunguemos contigo, Senhor Jesus. No princípio, lá no Gênesis, quando criaste a para comunhar com eles. Salango pena pouco alelo pona isso. Eu sentir presença no caso na isso. Nosso meio. Imbisabição colo. Perdoa-nos, Senhor. Nos abate o Senhor. Somos humanos. Se nós olhamos, se nós ouvimos e falamos aquilo que não te agradou, Senhor, não contes nossos defeitos. Nos vê debaixo do teu sangue. Abençoa a presença de cada um neste lugar. O teu povo não veio a um homem, mas veio a ti, Jesus Cristo. Todos nós queremos ser ensinados por ti. Abençoa as palavras que vamos ler. Deixamos tudo nas tuas mãos. Abençoa as ofertas e dízimos que foram dados. Cura os doentes. Console os aflitos. Fortifique os irmãos cansados. Deixamos tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Pedimos assim com fé. Amém. Amém. Estamos em Joel 1. Verset 1 jusqu'à 4. Joel 1, primeiro versículo até 4. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Petuel. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Rencontrez-les à vos enfants, et que vos enfants les rencontrent à leurs enfants, et les enfants à la génération qui suivra. Narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e a seus filhos aos filhos destes, e aos destes a outra geração. Ceux qui a laissé les gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ceux qui a laissé la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. Ceux qui a laissé les gélèques, les asiles l'a dévoré. O que deixou a lagarta, o gafanhoto a devorou. O que deixou o gafanhoto, a locusta a devorou. O que deixou a locusta, o pulgão a devorou. Deus abençoe a sua escritura e podemos sentar-se. La restitution de l'arbre épouse. A restituição da árvore esposa.
kozongisa mai ya nzete mwasi na libala. A restauração da árvore noiva. Tulobaki ete Nós falamos l'arbre épouse, que a árvore esposa c'est l'église. é a igreja. Et l'église, ce sont des hommes et des femmes. A igreja são homens e mulheres. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Tozana tango yo, Estamos nesse tempo Nzambe azali kozongisa nzete na ye. em que Deus está a restaurar a sua árvore. Azali kozongisa nzete ya mwasi ya libala. Está a restaurar a árvore noiva. Azali kozongisa église na ye. Ele restaura a sua igreja. Wete quelque chose sila ikoleka. Porque alguma coisa acabou de acontecer. Quelque chose sila ikosalama. Alguma coisa aconteceu. Nzambe alonda ka nzete na ye. Deus plantava a sua árvore Wete botela ye bambuma. para que ele produzisse frutos. Mas Mas Satan yaka Satanás veio aliaka nzete yango. e devorou aquela árvore. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, mutu pa Nzambe azomona ye lokola nzete. Deus vê o homem como se fosse uma árvore. Église ezali pe lokola nzete. A igreja também como uma árvore. Yesu Kristo ye moko azalaki nzete. Jesus Cristo ele próprio era a árvore. Tomonaki ete azali nzete ezalaki kuna na jardin de Eden. Vimos que era a árvore que estava no jardim do Éden. Nzete ya bomoi ezalaki na jardin de Eden. A árvore da vida que estava no jardim do Éden C'était Christ lui-même. era Cristo ele mesmo. C'est lui qui donne la vie. Ele que dá vida. Si nous lisons même dans Jean chapitre 15, Se lermos em João capítulo 15, tokomona ete nkolo Yesu veremos que o Senhor Jesus azoloba ete ye azali nzete. diz que ele é a árvore. Jean chapitre 15. João capítulo 15. Nous lisons à partir du verset, je crois, 5. Lemos a partir do versículo 5. Jean 5, verset 5. João 15, versículo 5. Je suis le cep, Eu sou a videira vous êtes le sarment. e vós sois os ramos. Celui qui demeure en moi Aquele que permanecer em mim et en qui je demeure e em quem eu permanecer, porte beaucoup de fruits. esse produzirá muitos frutos. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Porque sem mim nada podeis fazer. Dans le verset premier, No primeiro versículo dans Jean 15, kaka, de João 15 sempre, Bible lobby, a Bíblia diz: ngai nazali nzete ya vinho. Eu sou a videira Tata na ngai azali moloni ya e o vinho. meu pai é o agricultor. Tokolo bilanga. Ele que é o agricultor. Yesu nde nzete. Jesus é a árvore. Biso pe église tozali nzete. E nós também, igreja, somos a árvore. Toza nzete ya mwasi ya libala. Somos a árvore esposa. Yesu alobi ete Jesus disse, ye lokola nzete ya vinho, ele sendo a videira, biso toza lokola betape. nós somos como os ramos. Etape ezali ya ekanganaka na nzete. O ramo fica ligado à árvore. Oui mes frères, Sim, irmãos. soko otali malamu, Se você observar bem, nzete ezali lokola tronco. a árvore é como se fosse o tronco. Nzete ezali nzete. A árvore que é uma árvore. Tozwi exemple lokola boye. Tomamos um exemplo assim. Oyo nde nzete. Essa aqui é a árvore. Essas podem ser as raízes. Ezala betape nango. E a árvore tem os seus ramos. Sim, irmãos. Ezala betape nango. Tem os seus ramos. Ye moko nzete awa, Mas a própria árvore, ebimaka ezala na bambuma te. ela não produz frutos assim. Oya kokotela betape. Frutos produzem através dos ramos. Po ete betape ezali liye Porque os ramos estão ligados, na nzete ye moko. ligados à própria árvore. Vi nango A sua vida ezouta parti awa. sai a partir das raízes. Biso mpe kozalaka bakristo, Nós também, como sendo cristãos, kozanga kokala ezala liye. sem estarmos ligados, Kozanga kozala kokangana na Yesu. se não nos ligarmos ao Jesus que é a árvore, tokoki te kobota bambuma. não produziremos frutos. Oui mes frères, Sim, meus irmãos. nous aussi en tant que des croyants, en tant que des chrétiens, Nós também, como crentes e cristãos, nous sommes des arbres. nós somos árvores. Disons d'abord dans Matthieu 3. Vamos a Mateus 3. Dans Matthieu 3. Vamos a Mateus 3. Matthieu 3, verset 10. Mateus 3, 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? O que diz a Bíblia? Ici, c'est le prophète Jean-Baptiste. Aqui é o profeta João Batista. Il disait à ceux qui venaient pour être baptisés. Dizia àqueles que vinham para serem batizados. Jean-Baptiste, azolo bana bato bana koya pour être baptisé bango. Ele dizia àqueles que iam para ser batizados. Okotanga na ndako à partir du verset 6. Em casa 5, pode même ler 5. a partir do versículo 5. Okotanga na partir. Na biso do gagner temps. Estamos a ganhar o tempo aqui.
Déjà la corne est mise à la racine des arbres. E o machado já foi colocado à raiz das árvores. João diz que passou lá. E o machado. E passou lá. O machado já foi colocado perto da árvore. Como diz a Bíblia. La corne est mise à la racine des arbres. O machado já foi posto à raiz das árvores. Tout arbre donc. Toda árvore então. Qui ne produit pas de fruits, que não produz bons frutos, será coupée et jetée au feu. Será cortada e lançada ao fogo. Que passou lá déjà primeira banzete. O machado já está perto das árvores. Alors nous étions. Então toda árvore que não produzir bons frutos será cortada aquela árvore para ser lançada ao fogo. Aonde? Para ir ao inferno. Mas João Batista, ele não falava a árvores literais. Ele falava às pessoas. Aqueles que vinham para serem batizados. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Se você subir em cima, vamos ler o versículo 6. Vamos ler o versículo 6. Confessaient leurs péchés. E confessavam os seus pecados. Ils se faisaient baptiser par lui dans les fleuves du Jourdain. E eram batizados por ele no Rio Jordão. 5. Les habitants de Jérusalem, os habitantes de Jerusalém, de toute la Judée, de toda a Judeia, de tous les pays, de todos os países, des environs du Jourdain, e circunvizinhança de Jordão, auprès de lui, e vinham diante dele, auprès de qui? De Jean-Baptiste. Vinham diante de João Batista. Et confessaient leurs péchés. E confessavam os seus pecados. Se faisaient baptiser par lui. E eram batizados por ele. Dans le fleuve Jourdain. No Rio Jordão. Mas, voyant venir ao seu baptême, vendo eles vindo ao seu batismo, beaucoup de pharisiens, muitos fariseus e saduceus, lhe disseram: raça de víboras, quem vos a pris a fuir la colère à venir? Quem vos induziu a fugir à ira divina? 8. Produzez donc des fruits dignes de la repentance. Produzam então frutos dignos do arrependimento. Ele falava quem? Falava as pessoas. Aqueles que vinham ser batizados. Vimos aqui. Disse. Produzam frutos dignos. Bons frutos. Para o batismo. Você irmão. Você irmã. Não se contenta em dizer que eu já fui batizado. Eu já fui batizado e sou salvo. O batismo sem o arrependimento, sem os frutos dignos do Evangelho, não te salvará. Para que tu sejas salvo, quando você é batizado, deve haver uma mudança. Deve haver que a tua vida mudou. Você era um ladrão, você não rouba mais. Você era uma prostituta, já não se prostitui mais. Você mentia e já não mente mais. Você tinha um mau comportamento e as pessoas veem que você mudou. Esses aqui são os frutos. Você bebia cerveja, hoje não bebes mais. Será que é o mesmo André que estamos a ver? O André que bebia cerveja, ele que era bêbado, ele que era um ladrão, ele que agora mudou. Se você ouvir começar a falar assim de você, sim, agradeça a Deus. Saiba que a tua vida mudou. É isso. Essa é que é a vida cristã. Esse aqui é produzir os frutos dignos do arrependimento. Mas se você permanece o mesmo como era antigamente, não nenhuma mudança em você. Minha irmã, começa a chorar. Começa a orar muito a Deus. Procure a face de Deus. Porque aqui vimos João Batista disse: já colocaram o machado perto das árvores.
O machado já está perto das árvores. Se você não produz frutos, bons frutos, irmão, irmã, saiba que no seu fim, você será cortado e lançado ao fogo. Aqui João falava às pessoas. Ele falava a eles como sendo árvores. O machado que foi colocado nas árvores é as pessoas, na verdade. São os homens que eram comparadas como árvores. Vamos a Mateus 7. Mateus 7, verset 17. Mateus 7, 18. Mateus 7, 17. Mateus 7, 17. Tout bon arbre e toda boa árvore porte de bons fruits, produz bons frutos. Mais les mauvais arbres, mas a má árvore porte de mauvais fruits, produz maus frutos. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. E nem uma árvore produzir bons frutos. Tout arbre, toda árvore qui ne porte pas de bons fruits, que não produz bons frutos, est coupée et jetée au feu. É cortada e lançada ao fogo. C'est donc, então, vamos ao versículo 20. À leurs fruits, que é através dos seus frutos, que vous les reconnaîtrez. Que os reconhecereis. Ah, também falam sempre das pessoas. Mon Cristo é solo. O verdadeiro cristão, aquele que é um verdadeiro crente, aquele que se converteu, você lhe conhecerá através dos seus frutos. Como diz a Bíblia aqui. Se também não for um crente, ainda não mudou, ainda é um pagão, também lhe reconhecerão pelos seus frutos. Veremos que o irmão ou a irmã, com os seus frutos, irmão com frutos na cabeça, não. É o comportamento. É o comportamento. Esses que são os frutos. Sim, irmãos. Estou compreendendo a linguagem espiritual. Vamos entender a linguagem espiritual. Marc 8, verset 24. Marcos 8, 24. Aqui é uma imagem. Il y avait un aveugle où Jésus habite aqui. Havia um cego que Jesus havia curado. Quando lhe curou, disse-lhe: o que é que tu vês? Marcos 8, 24. Marcos 8, 24. Começamos ao verso 22. Il se rendit à Betsaïda. E ele voltou a Betsaïda. On amena vers Jésus un aveugle. E levaram até Jesus um cego. Qu'on le priait de toucher. E que ele tocassem para que ele tocasse. Il prit l'aveugle par la main. Ele tomou o cego pela mão. Et le conduisit hors du village. Ele conduziu fora da aldeia. Oui, il lui mit de la salive. E depois colocou-lhe saliva sur les yeux. Sobre os olhos. Lui imposa les mains. Ele impôs as mãos. Et lui demanda. Ele perguntou. S'il voyait quelque chose. Se ele visse alguma coisa. Jesus diante do cego. Trouxeram para que Jesus lhe curasse. Jesus pegou a saliva. Pegou a sua saliva. E colocou nos olhos daquele cego. E depois lhe impôs as mãos. Perguntou àquele cego. Será que você vê alguma coisa? No verso 24. Ele olhando. E disse: j'aperçois les hommes. Eu vejo homens. Mais j'en vois comme des arbres. Mas vejo como árvores. Que marcham. Árvores andantes. Disse: vejo homens. Estão a andar. Mas vejo-lhes como se fossem árvores. Amém. Amém. O homem é comparado a uma árvore. Sim, irmãos. Alors, e então, a árvore que Jesus plantou é a noiva de Jesus Cristo. É a igreja. A árvore plantada desde o dia de Pentecostes. Mas
quelque chose s'est passé là. Alguma coisa aconteceu aí. Frère, Irmãos, a árvore havia sido destruída. la restitution. Estamos a ouvir sobre a restauração. A restauração. Quando se fala da restauração, que se voltar a algo no seu estado inicial, na sua posição original, na sua posição inicial. Ou então devolver algo alheio que roubaram, devolver ao seu dono. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Se um voleur Se um ladrão a volé quelque chose, roubou alguma coisa, frère, irmão, se o ladrão roubar alguma coisa, você deve recorrer aos que conhecem a lei, que roubaram um carro, uma moto. Vá diretamente aos homens da lei. Se você sabe que alguém ele roubou alguma coisa, mas não quer devolver, então vai aos homens da lei. Se você for a eles, cada país tem a sua lei. Vão observar nas leis do país. Então, os que conhecem a lei, eles vão defender, eles vão forçar aquele ladrão que roubou aquela coisa, que pega aquela coisa e que devolva ao seu dono. Quando voltar ao seu dono, isso é que é restituição. Isso é que é restaurar. Sim, meus irmãos e irmãs. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Dieu a établi une loi. Deus estabeleceu uma lei. Irmão Brana me deu um exemplo. Ele deu um exemplo. Tem um irmão aí nos Estados Unidos. Ele vinha na reunião. Ele vinha na igreja. Mas aquele irmão saía distante. Plus de 1000 km. Ele percorria mais de 1000 km só para vir à igreja. Mas hoje nós estamos perto da igreja. Mas o cansaço de vir à igreja. Mas os irmãos do tempo do irmão Branham, eles percorriam 1000 e tal quilômetros para ir à igreja. Então aquele irmão, um dia, quando ele estacionou o seu carro algures, então o ladrão veio e roubou o seu carro. A sua roupa que estava lá, a roupa da sua mulher, a roupa dos seus filhos, estava lá. O irmão ficou sem nada. Então, os irmãos ouviram isso na igreja. Ele formou a igreja. Ouviram aquela coisa. Irmão Branham me disse. Acho que eram 5 irmãos. Então, aqueles irmãos, quando viram, eles foram orar. Eles oraram e oraram a Deus. Quando oraram a Deus, segundo Mateus 18, Bíblia diz: se 2 ou 3 pessoas concordarem-se e pedir alguma coisa a Deus, Deus ouvirá e lhes dará aquela coisa. Quando eles oraram e oraram, Irmão Branham me viu numa visão. Ele viu alguém que estava com uma roupa aí amarela, com seu carro já estava muito distante. Quando oraram, eles invocaram o Espírito Santo, foi tocar aquele ladrão. Ele pegou o carro e começou a voltar. Ele veio voltar aquele carro até que estacionou. O irmão Branham me viu, disse: assim diz o Senhor. Disse: eu vi isso. Eu vi o carro assim. Eu vi assim. Uma vez os irmãos, eles foram. Disse: está na rua X. No lugar preciso eles foram e encontraram um carro e devolveram ao seu dono.
C'est ça restituer. Isso é que é restituir. C'est ça restaurer. Isso é que é restaurar. Não pode haver a uma outra pessoa, mas ao dono do carro. Oui, mes frères. Sim, irmãos. E nós também. Nós também temos direito. Nous aussi. Nós também. En tant que chrétiens. Como cristãos. Nous avons une loi. Nós temos também uma lei. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Je vais lire l'homme de Dieu, frère Branham. Vou ler o irmão Branham. Vou ler o irmão Branham. Dans le paragraphe 51. Estou no parágrafo 51. Nous avons donc le droit de faire valoir contre Satan. Nós temos então o direito de fazer valer contra Satanás. Le droit que Dieu nous a donné. O direito que Deus nos deu. Nós também, como Deus, temos direito de fazer valer contra Satanás. Porque Satanás nos roubou coisas. Nos roubou os nossos direitos de sermos filhos de Deus. Irmãos, outras coisas que te acontecem na tua vida não poderia ser assim. É Satanás quem fez isso. Então, nós como filhos de Deus temos que fazer valer o nosso direito. Car Dieu a une loi. Porque Deus tem uma lei. Et sa parole est cette loi. E a sua palavra é essa lei. Deus também tem uma lei. A sua palavra é a sua lei. Dieu dans cette parole, Deus nessa palavra a accordé certains droits, concedeu certos direitos à l'église, à igreja. Frère, irmão, a palavra de Deus é que a lei de Deus. Então Deus também accordava droit para a igreja na concedeu alguns direitos à sua igreja. Par conséquent, então, por consequência, nous avons le droit de faire valoir. Temos o direito de fazer valer ce droit contre Satan. Esses direitos contra Satanás. E dizer, remets ça. Devolve isso. Devolve isso. Devolva-nos isso. Et il est obligé de le faire. E ele tem a obrigação de o fazer. Parágrafo 52. Parágrafo 52. En effet, por efeito, nous pouvons saisir podemos pegar l'agent de Dieu, podemos pegar o agente de Deus, le Saint-Esprit, o Espírito Santo, aller directement à genoux et dire, de ir diretamente ajoelhar-se e dizer, ainsi dit le Seigneur, assim diz o Senhor, il doit lâcher, que ele deve largar, prise, c'est tout, é tudo, car le Saint-Esprit, porque o Espírito Santo est là, está aí, pour le contraindre à le faire, para forçá-lo a fazer. Irmão, o Espírito Santo é o agente de Deus. E nós, os filhos de Deus, se tivermos algo a pedir, ajoelha-te, invoque, implore, e chame o Espírito Santo. Ele é que é o agente de Deus. Ele tem a capacidade de forçar a Satanás. Quer dizer, o Espírito Santo, ele irá para forçar, para obrigar o diabo a devolver os teus direitos. O Espírito Santo tem essa capacidade. O que deves fazer é somente orar, é insistir. É o meu direito, é o meu direito. O Espírito Santo, ele tendo o poder, irá obrigar a Satanás. Devolve então. Devolve-lhe. Mas nós é que não nos conhecemos, é que não nos valorizamos, somos nós mesmos que não conhecemos o nosso valor de sermos filhos de Deus. Parágrafo 53. Parágrafo 53. A loi du pays, a lei do país, c'est contrainte. Ela é forçada. E ela é élaborée par la nation. E também elaborada pela nação. Mais la loi de l'Esprit de Dieu, mas a lei do Espírito de Deus, c'est de contraindre Satan. Ela é a obrigação ou a força de Satanás a lâcher les choses de Dieu, de largar as coisas de Deus. Il a prise illégalement. Que ele tirou ou tomou ilegalmente. Et frauduleusement. E também fraudulosamente.
les âmes des hommes. As almas dos homens. Il avait pris à Dieu. Que ele tomou de Deus. Les âmes des femmes. As almas das mulheres. Des enfants. Dos filhos. La maladie du corps. A doença do corpo. Il a mise sur les gens. Que ele colocou sobre as pessoas. Alors que Dieu les a créés à son image. Enquanto que Deus criou-lhes a sua imagem. Pour qu'ils soient comme lui. Para que fossem como ele. Et la Bible donne à l'Église. E a Bíblia dá à igreja. Les droits légaux. Direitos legais. Et légitimes. Ilegítimos. De prendre le Saint-Esprit. De tomar o Espírito Santo. Et de faire valoir cela contre lui. E de fazer valer isso contra ele. Irmão. Satan, Satanás, ele tomou, roubou nossos direitos, como filhos de Deus, como filhos e filhas de Deus. Ele tirou os direitos aos nossos filhos. Ele roubou as almas dos filhos de Deus. Você verá alguém, é um crente, mas não consegue ver mesmo a vida cristã. Irmão, você vê que você ora, você vem à igreja, mas a tua vida não muda. Irmão, irmã, você deve pedir, você deve reclamar o teu direito como filho de Deus. Irmão, uma Bruna me diz, Satanás me roubou muito direito de ser filho de Deus, me roubou de tanta coisa, com a doença nos entra, a tua saúde não é mais boa, você é assim, talvez alguém todos os dias tem tido dor de cabeça, outro diversos tipos de doença, é Satanás, ele que é o autor de toda a doença. Toda doença, o seu autor é Satanás. Não é um homem. Eu não estou doente porque o fulano é porque a fulana é que fez isso. Não, é Satanás que é autor de todo tipo de doença. Não é um homem. É o diabo. Então, cabe a nós reclamar os nossos direitos como filhos de Deus. Reclamer cela. Então reclame isso. Porque Deus nos fez que fôssemos sem doença. Quando a doença entra, quando entra uma pessoa, é a morte. A doença é irmão menor da morte. Sim. Te tira a saúde. Ele quer que você vá morrer. C'est à nous de réclamer. Então cabe a nós reclamar. Devolve a minha saúde. Devolve a minha saúde. Oui, mes frères. Sim, irmão. C'est notre droit, frère. É o nosso direito. C'est pourquoi, frère. É por isso, irmãos. Nous avons parlé. Nós vamos falar sur la délinquance. Sobre a delinquência. Des enfants. Sobre a delinquência juvenil. La délinquance juvénile. A delinquência juvenil. Même la délinquance parentale. Mesmo até a delinquência dos pais. Les croyants. Os crentes. Parmi les foyers des croyants. Entre o lar dos crentes. Parmi la vie des croyants. Entre a vida dos crentes. Les gens sont devenus comme des païens. As pessoas se tornaram como pagãos. Frère. Irmãos. C'est le temps. É o tempo de mettre notre vie en ordre. De colocar a nossa vida em ordem. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. C'est le temps. É o tempo de restauração. Da restauração. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. As nossas vidas devem ser restauradas. C'est la vérité. Isso é a verdade. Notre vie. A nossa vida. Notre conduite. A nossa conduta. Nos foyers. Nossos lares. Notre foi. A nossa fé. Notre famille. A nossa família. Tudo doit être restauré. Tudo deve ser restaurado. Tudo doit être en ordre. Tudo deve estar em ordem. Deus quer que venha buscar uma igreja que está em ordem. Que venha buscar homens e mulheres que estão em ordem. Dieu ne veut pas venir prendre quelqu'un qui est dans le désordre. Deus não quer vir buscar alguém que está em desordem. C'est pourquoi notre vie doit être en ordre. Porque a nossa vida deve estar em ordem. Nos foyers en ordre. Nossos lares em ordem. Vamos ler, Frère Branham. Vamos ler, irmão Branham. Dans cette brochure. L'année du jubilé. L'année du jubilé. O ano do jubileu. Prêcher. L'année du jubilé prêcher les 3 10 mois. Ano do jubileu pregado aos 3 de outubro.
3 mois 3 de outubro 1954. 1954. L'année éligible prêcher les 3 mois 54. On do jubileu de 3 de outubro de 54. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit ici. Vamos ouvir o que diz aqui o homem de Deus. Nous sommes dans le paragraphe 112. Estamos no parágrafo 112. Na telefone, na brochura. Estou a ler aqui no programa do telefone. Não tem uma brochura física. Parágraphe 112. Parágrafo 112. Oh! Ce dont nous avons besoin ce soir. Que nós necessitamos nesta tarde. Meus amigos. C'est une de ces réunions à l'ancienne mode. É de uma dessas reuniões à antiga moda. Que nous tenions il y a des années. Em que nós tínhamos alguns anos. La nation tout entière. Em que falava sobre a nação toda. O que nós precisamos. Mesmo nós também aqui. Nós precisamos das reuniões ancienne mode. A antiga moda. Oui, mes frères. Sim, irmãos e irmãs. Qui balaye la nation. E que agitava ou varria a nação. Tout entière à la suite desquelles. E que varria toda a nação inteira. À la suite desquelles que les gens entraient chez eux. Que após daquilo, enquanto as pessoas voltavam às suas casas, mettent leur maison en ordre. E colocavam as suas casas em ordem. Queremos aquela reunião, aquele que poderiam varrer e que farão com que todos, cada um, que as nossas casas que estivessem em ordem. Porque há muita libertinagem. Les gens rentraient chez eux. As pessoas voltavam em suas casas. Mettaient leur maison en ordre. E colocavam suas casas em ordem. Quelles mauvaises choses. Tiravam as más coisas de leur maison. Das suas casas. Mettaient fin. E colocavam fim a toute leur absurdité. A todas as suas coisas fúteis. Les choses absurdes. Coisas fúteis. Coisas absurdas. Dans toute la maison. Em toda a casa. Tiremos as coisas absurdas das nossas casas. Você verá, irmão tão sentado. Não, vemos até que não edificam em nada. Mas é uma distração. Chaque foyer. Cada lar. Ils se mettent parfaitement en ordre. Colocava-se perfeitamente em ordem. Et ils abandonnent leur méchanceté. E eles deixavam as suas malícias. Ils abandonnent leur tromperie. Abandonavam os seus enganos. Ils abandonnent leurs mensonges. Abandonavam as suas mentiras. Ils vivent d'une manière honnête. E viviam de uma maneira honesta. Sobre. De uma maneira sóbria. L'un envers l'autre. Uns para com os outros. Ils vivaient comme des chrétiens. Eles viviam como cristãos. Eles viviam como cristãos. Ils vivaient comme les chrétiens devraient vivre. Viviam como os cristãos deveriam viver. C'est la sorte de religion qu'il faut. Esse é o tipo de pessoa que nós precisamos. Quando me disse, é o tipo de religião que nós precisamos. Nossos lares sejam em ordem. Que se vê como verdadeiros cristãos. E ser honesto. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Être honnête. Ser honesto. Abandoner les mensonges. Abandonavam as suas mentiras. Abandoner la tromperie. Abandonavam o seu engano. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Aujourd'hui, les gens ne sont plus honnêtes. Hoje as pessoas não são mais honestas. Il y a trop. Há muita. Trop de fraude. Há muita fraude. Frère. Irmão. Ce n'est pas correct. E não é correto. Ce n'est pas bien. Isso não é bom. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Qu'est-ce que la Bible dit? O que diz a Bíblia? Beaucoup acquisent leurs biens. Muitos acumulam os seus bens. Dans leur fraude. Nas suas fraudes. Mon frère, ma soeur. Irmão, minha irmã. Se você consegue o dinheiro no mau caminho, ta vie n'est pas en ordre. A tua vida não está em ordem.
Faut mettre ta vie en ordre. Você deve colocar a tua vida em ordem. Bíblia diz le bien mal acquis, que o bem mal adquirido não profite a rien. Não serve a nada. Je crois Proverbes chapitre 19. Acho que é Provérbios 19. Proverbes 13. Provérbios capítulo 13. Muitos adquirem dinheiro em maus caminhos. Meu frère, mesmo se você conseguir dinheiro nesses maus caminhos, e no fim, o que é que você terá de bom? O que é que você espera então no fim? C'est le temps de mettre notre vie en ordre. É o tempo de colocar a nossa vida em ordem. Proverbes 13. Provérbios capítulo 13. Verset 11. Versículo 11. Pode ler, irmão. Os bens que se ganham com muita facilidade não servem a nada, mas aquele que ajunta a força do trabalho terá aumento. Natanga na Lingala. Proverbes 13, verset 11. Omengoyo bazwaka mbangu. Eumelaka te. Kasi oyo bazwaka na moke ekomaka mingi. Alléluia. Le bien mal acquis, la richesse mal acquise diminui. Mais celui qui amasse peu à peu, mas aquele que acumula pouco a pouco, aumenta. Frère, irmão, irmã, você quer ter dinheiro, mas de um mau caminho, de uma forma rápida. Irmão, você pode ter muito, mas o fim, aquilo vai diminuir, vai acabar. Porque você recebe maus caminhos. Você consegue em maus caminhos, não no bom caminho. Hoje muito, irmão, para que possa ser glorificado, porque ele esteja rico, eles vão pegar até feitiço, entrar até nessas casotas para ter dinheiro, para que ele tenha muito dinheiro, para que ele seja rico. Meu irmão, mesmo se você adquirir isso, e se você tiver tudo isso, e no fim, aquilo acaba mal. Acaba mal. Você quer falhar em Cristo? Somente pela riqueza deste mundo. Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 10. Provérbios 10. Verset 2. Provérbios 10, 2. Proverbes 10, verset 2. Provérbios 10, versículo 2. Pode ler. Os tesouros da impiedade de nada se aproveitam, mas a justiça livra da morte. A riqueza obtida em maus caminhos não ajuda em nada. Mas a retidão da justiça livra o homem da morte. Então, meus irmãos, a riqueza cansada de mau caminho não ajuda em nada. Você verá, irmão, que aquilo está aí, está a acabar e desaparece. Mas isso metia dinheiro, esse era rico. São bens mal adquiridos. E Deus não tem como proteger aquilo. Isso não tem nenhuma importância. Aquele que acumula aos poucos, irmão, isso aqui é de bênção. Isso aqui é de bênção. Aquilo vai demorar. Amém. Pouco a pouco, pouco a pouco. Sim, irmãos. Provérbio 20. Provérbios capítulo 20. Verset 21. Provérbios 20 e 21. Pode ler, irmão. Provérbios 20 e 21. A conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um final abençoado. Na França, un héritage promptement acquis. Em francês disseram que uma herança prontamente adquirida, de l'origine, ne sera pas béni. Desde o seu início, não será abençoado. Quand viendra la fin, quando vier o fim. Na França, na Lingala. Deixa ler em Lingala. Provérbios 20, verset 21. Provérbios 20 e 21.
20, verset 21. 20 e 21. Omengoyo moto amone la capacité. A riqueza em que alguém alcança sem sofrimento, No fim, não lhe traz nenhuma alegria. No Congo ouvimos alguém que havia irmãos que não por ele conhecer. Nos lados do bom, no baixo Congo. Ele era chamado alguém de curta alegria, irmão. Pessoas iam buscar feitiço lá. Você verá alguém de uma vez só, de uma vez fica rico. Mas era uma curta alegria isso. Essa é uma alegria curta. É uma alegria de um tempo curto. É uma curta alegria. É uma alegria muito curta. Você se alegra e depois aquilo acaba, morre e deixa aqui. Então não aproveita nada isso. Não vale nada de ter essa riqueza apressadamente. Isso é a verdade, meus irmãos. É por isso, mon frère, ma soeur, meu irmão, minha irmã, il faut que você deve conseguir o dinheiro num bom caminho. Même na maître. Mesmo até nos mestres. Vocês que fazem trabalho aos outros. Não dá o trabalho a alguém. Para que você ganhe muito. Você quer que façam dinheiro. Entenderam que deveriam dividir dinheiro. Depois do trabalho, você guarda ali. Você lhe guarda um pouco de dinheiro. Você não lhe paga. Bíblia diz: c'est un péché. É um pecado. Ce n'est pas bien. Isso não é bom. Jérémie chapitre 20. Jeremias 20. Jérémie 22. Jeremias 22. Jérémie 22, verset 13. Jeremias 22, 13. Jérémie 22, verset 13. Jeremias 22, 13. Qu'est-ce que la Bible dit? É que diz a Bíblia. Jérémie 22, verset 13. Jeremias 22, 13. A Bíblia diz: malheur ai à celui qui bâtit sa maison daquele que edifica a sua casa par l'injustice, pela injustiça, et ses chambres par l'iniquité, e os seus aposentos sobre a iniquidade. Qui fait travailler son prochain, ele faz trabalhar o seu próximo sans le payer, sans lui donner son salaire. Mawana yo Yoyakim, otomisaka ndako na yo pe obakisi ba etage nzoka nde osali yango na bosembo te. Você não faz aquilo com justiça. Osalisi bato mosala ya punda. Você faz alguém um trabalho inútil. Ofuti bango te. E você não lhes dá nenhum dinheiro. A maître. Os mestres. Osalisaka misala. Vocês que fazem trabalho. Quando fazem trabalho. Il faut payer. Quando pagam. Você deve pagar os teus trabalhadores. Se você não lhes pagar, c'est un péché. É um pecado. A Bíblia diz: malheur. Ai. Mawa. Ai. Mawa. Ai. Bongo ba commerçant. E agora os comerciantes? Vocês conseguem de uma má forma. Até começar também tem essa técnica. Você está a ver? Que alguém quer comprar algo a alguém. Para que ele também possa vender. Mesmo qualquer outra pessoa. Você vai comprar alguma coisa. Você quer. Você quer baixar o preço. Talvez. Bom, quanto é que você está a vender isso? Exana 10 mil, Bom, custa 10 mil. Eu preciso de 10 mil, cheiro. Também 10 mil torna-se bem caro. Isso até que é falso até. Isso até que é falso. Mas você sabe bem que é uma boa qualidade. Mas está a desencorajar o dono da coisa somente para te fazer um desconto para que você ganhe muito. Isso aqui é pirata. Isso até é chinês, é pirata. Mas sabe que é uma boa coisa. Écoutez ce que la Bible dit. Vamos ouvir o que diz a Bíblia. Dans les Proverbes. Em Provérbios. Provérbios chapitre 20. Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20. Voltamos a Provérbios 20. Verset nango. Provérbio 20. Provérbios capítulo 20. Verset 14. Verso 14. Écoutez. Vamos ouvir.
Proverbe 20, verset 14. Provérbios 20, versículo 14. La Bible dit. Bíblia diz. C'est là na téléphone. Proverbe 20, verset 14, Bíblia dit. Mauvais, mauvais. Bíblia diz mal e mal. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur. Mal e mal fala o comprador. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur. Ele diz, isso é mal, diz o comprador. E a sanala, e enquanto ele vai, il se félicite. Ele vai se gabando. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur. O comprador diz, isso é mal, isso é mal. A sanala, e quando ele vai, il se félicite. Ele diz, começa a se gabar. Mosombi alobaka. O comprador diz, caro ele que makasi. Veja, isso é muito caro. Mas quando ele for, se gaba com aquilo que comprou. Amém. Amém. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur. Isso aqui é mal, isso é mal, diz o comprador. Isso aqui é falso. Isso aqui é pirata. Isso é Nigéria. Isso é China. Mas você compra mesmo. E quando você vai, sim. Isso é original. Eu vou ter muito dinheiro através disso. Isso é um pecado. Você consegue dinheiro em maus caminhos. Por isso, meus irmãos, é o tempo de mettre notre vie en ordem. É o tempo de colocar a nossa vida em ordem. É o tempo de se repentir. É o tempo de se arrepender. É o tempo de restituição. É o tempo de restituição. Les croyants, un véritable croyant. Verdadeiros crentes. Un chrétien. Cristão. Il ne faut pas être comme ça. Ele não pode ser assim. Un chrétien doit être sincère. Cristão deve ser sincero. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. C'est le temps de mettre notre vie en ordre. É o tempo de colocar a nossa vida em ordem. C'est ça que nous avons lu. É o que lemos dans l'année du jubilé. No ano do jubileu. Le prophète dit. O profeta diz. Nous devons faire fin. Nós temos que parar. Devons abandonner. Temos que abandonar. Les mensonges. Temos que deixar a mentira. Temos que deixar a malícia. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Abandonner la méchanceté. Temos que deixar toda a malícia. Mettre notre vie en ordre. E colocar as nossas vidas em ordem. Chaque foyer en ordre. Cada lar em ordem. Se mettre parfaitement en ordre. E colocar-se perfeitamente em ordem. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. La tromperie. Então, deixar com a mentira, o engano. E vivre de la honnêteté. E viver com honestidade. Être sincère. E ser sincero. Les uns envers les autres. Uns para com os outros. C'est comme ça que les chrétiens vivaient. É assim que os cristãos viviam. C'est comme ça que les croyants primitifs. É assim que eram os crentes primitivos. Vivaient. É assim que eles viviam. Et aujourd'hui, mes frères. Mas hoje, meus irmãos, il y a trop de laisser aller. Há muita libertinagem. Il y a la délinquance. A delinquência. Juvenil. Delinquência juvenil. La cause de cela. A causa disso são a delinquência dos pais. Disons dans les influences. Vamos ler na brochura as influências. Les influences. As influências. Les influences. Influências. Prêcher les 15. Pregado aos 15. Les 15. Aos 15. Février. Aos 15 de fevereiro. 1964. 1964. Des influences. As influências. De 15 février. De 15 de fevereiro. 1964. De 64. Parágrafo 4. Parágrafo 4. Nous essayons de sortir. E tentamos sair. Je ne veux pas que vous manquiez l'école du dimanche. Eu não quero que vocês falhem na escola dominical. E bem, il n'y a pas de mal. Não há mal. Si vous ratez une journée de travail, se você falhar dia do trabalho, vous n'en souffrirez pas trop. Aí você não sofrerá muito. O Bruno me diz. Se faltar dia no trabalho, ce n'est pas mal. Não é mal. Vous n'en souffrirez pas trop. Você não sofrerá muito. Je vous retiens jusqu'à 21h30. Apenas vos retenho aqui até 21h30. Quelque chose comme cela un autre soir. E alguma coisa assim uma outra tarde. Ne manquez pas l'école de dimanche. Mas não falte na escola dominical. Quoi que vous fassiez. Pouco importa o que você fizer. Bon, mon sujet ce soir. Meu sujeito esta tarde. É les influences. É influências. Ok, tu sauté verset 6, parágrafo 6. Pulamos ao parágrafo 6. Je pense que notre grand problème aujourd'hui. Acho que o nosso grande problema hoje. Concernant ce que nous pensons être. Concernente ao que pensamos ser. Et la délinquance juvénile. E a delinquência juvenil. É a delinquência parental. É a delinquência dos pais.
O que faz com que os filhos sejam confusionistas, que sejam criminosos. O Brana me disse, disse a delinquência dos pais. Se os pais tiverem libertinagem, se começarem a colocar libertinagem aos filhos, é uma delinquência. Porque vocês deixaram a vossa responsabilidade. Os filhos, os nossos filhos, enquanto estão sob nossa responsabilidade, temos que mostrar-lhes o caminho de Deus. Temos que controlá-los. Se eles crescerem e não estiverem mais nas nossas casas e já vivem sozinhos, aí não estão mais sob o nosso controle. Mas enquanto estiverem nas nossas casas, os nossos filhos são obrigados a obedecerem às nossas ordens. Sim, irmãos e irmãs. Não deixe. Ou não. La foi é individuelle. Ou a fé é individual. La foi é sim affaire individuelle. A fé é um caso individual. Ele já é mais velho. Ele sabe. Não. Ainda está sob a tua responsabilidade. Enquanto estiver na tua casa, ele deve obedecer as tuas palavras. A tua palavra, mãe. Se não quiser obedecer a mãe, ou então, ou saia da minha casa, as besteiras que você vai fazer, as coisas que começar a fazer, vai fazer isso fora que eu não vejo. Mas se estiveres na minha casa, eu quero que você siga o caminho que eu estou seguindo. Quero que sigas o caminho de Deus. Sim, meus irmãos. Eu continuo. Continuamos. C'est la délinquance parentale. É a delinquência dos pais. Un foyer délinquant. Lar delinquente. Notre peuple s'est éloigné des choses auxquelles il devait s'accrocher. O nosso povo afastou-se das coisas que deveria se apegar. Lamentava, dizia que o povo afastou-se das coisas que nós temos que nos apegar. Coisas santas, coisas de Deus. E temos que nos apegar nelas, mas nos afastamos delas. L'église est devenue tiède. A igreja tornou-se morna ou froide. Ou fria. Les enfants vont dans le monde. Os filhos vão para o mundo. Admiramos por que a igreja está assim toda fria. Porque vocês estão todos frios. É a delinquência. Os lares não estão mais em ordem. Cada um vive a sua maneira. Filho no seu caminho. A mãe no seu caminho. O pai no seu caminho. Uma casa desordenada. E o Espírito de Deus está todo entristecido. Está triste. Viemos à igreja com desordem. Nossas casas. O que é que levaremos à casa de Deus? A presença de Deus. A presença de Deus. A presença do Espírito Santo. Não há. Por quê? Por quê? Porque nos tornamos delinquentes. A delinquência juvenil. A delinquência juvenil. E a delinquência parental. A delinquência parental. Você verá que o filho sai. Ele vai mesmo. E o pai não sabe de nada. A mãe não sabe onde o seu filho foi. Meu irmão. E talvez também voltar tão tarde. A hora da escola já passou muito tempo. A hora da saída da escola já passou. Sabe que teu filho foi à escola? Mas afinal ele não está na escola. Depois da escola foi em outro sítio. E você mãe está aí com as mãos cruzadas. A tua filha quando vier, também não pergunta nada. Deixa só mesmo assim. Estás a destruir o teu filho. A ver os pais? O pai?
Damos somente a ordem. Os pais nem sempre estão em casa. Apenas damos a ordem. Oui, mes frères. Sim, irmão. C'est pourquoi mon Bible A dit, Bíblia diz: mon fils, meu filho, écoute ouve l'instruction a instrução de ton père. do teu pai. O O pai dá somente ordens e instruções. Et ne néglige E pas não negligencia, l'enseignement de ta mère. não despreza o ensinamento da tua mãe. Maman ne mutu azanseigner ya É ndako. a mãe que é ensinadora da casa. Maman mutu enseignaka A mãe que bana. ensina os filhos. Ndako tala mwana. Em casa, veja meu filho. Biso toza ba Kristo. Nós somos cristãos. O Kristo atambola. O cristão anda assim. Mwana na ngai. Meu filho, Tosala keba. tenha cuidado. Nzamba alingaka boye. Deus não gosta Nzamba disso. alingaka boye. Deus gosta disso. Songo bino ke Se boye. você sair fora Dala daqui, como veja estamos. como você deve C'est le andar. devoir de la maman. Esse é o dever das mães. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Frère, Irmãos, il faut surveiller. temos que controlar. Même na bandako. Mesmo nas nossas casas. Mon frère, Meu irmão, ma sœur, minha irmã, kota kati na chambre ba jeune fille. entra até no quarto das moças. Kende ko contrôler ni bazo Vai sa. controlar o que elas estão a Kende ko fazer. tela surutu ba la Ou se eles já dormiram. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Frère, Irmão, biso papa na biso azaki ne aki catholique. nosso pai era católico. Mais soka tali Mas essa hora, O lerni. de que horas são? Tali Ele olhou essa hora. Est-ce que bana ba koti déjà? Será que todos os filhos já entraram? Koti na chambre biso ba garçon. Entrava no quarto dos moços. Atali abaza. Observa se estão aqui. Atali a koti na chambre ba jeune Entrava fille. no quarto das moças. Est-ce que baza baza? Será que estão aqui ou não estão? Como zoki retero Se ko você chegou atrasada, Akio milale la tali ke. ele quando vir, Quelques minutes c'est les cas ça. algum minuto passou, ela não está. Onde é que ela está? Kama zo ko kota. Quando está a entrar, Frère, irmão, o go zo ba fini. sim, vai ser chicoteado. Na butona ko zo ba fini. Naquela noite você vai ser chicoteado. Frère, na biso ki surveiller. O nosso pai era controlador. C'est pourquoi que Por isso, même à ta zala qui païen, mesmo que ele era pagão, la catholique, era católico, mais mon frère, mas meu irmão, la plupart, a maioria il y a ma grande sœur nangai, das minhas irmãs mais il y velhas a ma petite sœur nangai, e das minhas irmãs elles ont ma menores, grande sœur, essa é elles irmãs ont ma petite sœur nangai. irmãs menores, Moto yo ba senta ki azala ki. nenhuma delas foi engravidada Oyo fora. ba zwa ki zema azala ki Que te. foram engravidadas fora não há Bango nenhuma. nyonso, Todas elas babali légalement, casaram legalmente, officiellement. oficialmente. Pourquoi? Por quê? Parce que papa azala ki surveille. Porque o nosso pai era controlador. Oui, il contrôle les Sim, animaux. havia controle. Il faut du contrôle. Deve haver controle. Il faut du contrôle, ma sœur. Deve haver controle, minha irmã. Il faut contrôler. Deve controlar Bana na biso. os nossos filhos. C'est notre devoir. É a nossa tarefa. C'est notre devoir. É a nossa tarefa. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Écoutez, Vamos ouvir? je continue. Continuamos. Aujourd'hui, paragraphe 7. Parágrafo 7. Hollywood diffuse un tas de films ainsi que des émissions de télévision. Hoje a Hollywood afixa Ils ne filmes sont e pas même censurés, emissões televisivas que também até dans são mesmo lesquelles on profère des blasphèmes. inseguras em que na qual Et proferem on prend le blasfêmias. nom de Dieu en vain. E também que tomam o nome de Deus em vão Pour gagner le temps, para ganhar o tempo. et recueillir tout le temps à proverbe. Ora, foi vamos ler Provérbios. Proverbe 19, Provérbios 19. verset 18. Provérbios 19 e 18. Proverbe 19, verset 18. Provérbios 19, verso 18. Châtie ton fils, Castiga o teu filho car il y a encore de l'espérance, enquanto há esperança, mais ne désire pas le faire mourir. mas não deseja fazê-lo morrer. Pesa mwana na yo etumbu, Castiga o teu filho, poete esperance elike nandu. porque ainda há esperança. Kasi, Mas, tango zobeta ye, quando você lhe fustiga, oluka koboma ete. não procura matá-lo. Bible zoyebisa biso, A Bíblia nos diz foto corrige bana. que corrijamos os nossos filhos. Pesa ita etumbu, bravo. Corrija-lhe mesmo, irmão. Azoyoka te. Ele não está a ouvir. Zwai ata mutu tana makolo. Mutu na se makolo likolo na mi. Cabeça embaixo, os pés em cima. Atie makolo mutu na se. Ele coloca sua cabeça Makolo embaixo, likolo. os pés em cima. Bana pana 15 minutes. Fica aí durante 15 minutos. Avanda Ele fica aí, transpira ali, cansa. Tango lembale. Quando ele ficar Akwei. cansado, depois cai. Ale. Pema wana. Aí vai, descansa aí. Toka yo kitale. Se Zwa não fimbo. ouvir, Pia pega kule, pia chicote, kule, pia kule. começa a lhe chicotear. É koluka koboma ete. Mas não procura matá-lo. Koboma ete. Não lhe mate. Yeti na yo kasi solution ya nani. Ouviu uma história Papa ali. mama ko ska papa mo sinani. A
buka suki loboko ya mwana de um pai que quebrou o braço do Ou seu sala filho. bonne. Não, não faça isso. pesa etumbu me Castiga-lhe mais, avec réserve mas com reservas. koluka oboma ye te Não procura matá-lo. soki osali ere Se você cometer um erro obomi e ye você lhe matar, ozwi problème na l'état tem seu problema no Estado. oui mes frères Sim, meus irmãos. ya solo É verdade. oko corriger Deve corrigir. ole corriger Deve oko corrigi-lo. beta ye Deve ser batido. lelo bana bakomi Os filhos hoje barebele tornaram-se rebeldes. plus de respect Não há mais balingo respeito. toso si baboti te Não obedecem mais a seus pais. même ti na baclasse Mesmo até nas balingo escolas. toso te baprofesseur Não te obedecem mais aos professores. Pourquoi? Por quê? parce que bayebiga ke Porque só sabem baloi ya pays as leis do país obeta bana te ou não batam os filhos. mon frère Meu irmão, ma minha sœur irmã, yo mo Kristo você é cristão. il faut du respect Deve haver respeito. koko tosa boboti na yo Deve obedecer os teus pais. oui mes frères et sœurs Sim, irmãos e irmãs. même si Mesmo se, bakobeta yo te na classe mesmo se não te baterão na escola, mais mas nzambe azosepela na comportement na yo Deus não gosta desse teu comportamento. oui Sim, po mwana afa tosa mama na ye porque o filho deve obedecer à sua mãe. proverbe 22 Provérbios 22, verset 6 Provérbios 22, 6. instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre Ensina a criança o caminho que deve seguir, quand il sera vieux para que quando ele crescer, il ne s'en détourna pas não se desviará dele. lakisa mwana nzela oyo esengeli yalanda Ensine a criança o caminho que deve seguir. ntango akokoma mokolo E quando ele for grande, akotikala kolonga so na nzela wana te não sairá mais deste caminho. ntango mwana aza no moke Quando o filho ainda é criança, c'est le moment é o momento otolakisaka bana biso nzela ya de nzambe mostrar-lhes o caminho de aza na Deus, gu wana para que tenham já esse gosto, bamesana que se habituem koyaka koyoka koloba na de nzambe vir ouvir a palavra de Deus. soki bakoli Quando eles crescerem bamesani deja liloba na e se nzambe habituarem já com a palavra de Deus ayebi ke nzambe aza nani e saberem quem é Deus, o que é que Deus gosta, akotikala kolonga so wana te não sairá mais desse caminho. eza lokola nzete É como uma árvore. ntango eza mokie Quando ela está pequena, omoni elingi etengama quando quer se inclinar, alingi asala boye quando quer se inclinar, ese ye lokola aza na mokie deixa enquanto é criança, endireita-lhe. mi toyebi meme agronome basala yango Sabemos até que ntango baloni banzete eles quando plantam as omoni árvores, nzete ezotenga boye quando vê que está se inclinar, anazwi nzete moko boye pega uma outra árvore, otoli um pau, benda ou tumuyala um ferro assim, atie tout droit coloca aí oyo dentro, nzete eza nano ya mogene enquanto está ela toda Meu jovem, meu irmão. nzete soki mikoleli A árvore quando crescer, ekoli deja quando crescer mesmo, emitengameli e começar a inclinar, yango te se você não endireitar, Retard. aquilo será tarde demais. c'est pourquoi É por isso, bana os filhos, ntango baza no mokie enquanto são crianças, okokorige bango temos que corrigi-los. aza no nkina ne Ah, só tem ainda 1 ano, 10 ans 2 anos. ozomona ne bizali boye Ainda está vendo ozoloba comportamento. kaka Estás a falar só mais soki mesmo. omoni Mas quando você oza vir, 4 ans já tem 3, 4 anos. banda soko kokolakisa pingo Começa agora a lhe ayeba mostrar. ke Que oyo saiba que isso é mal. soko otiki ye Se 5 você lhe ans deixar 6 5, 6 anos, ans 7 anos, omona mesani ele vai se habituar. mama kuta asala ngeleko te A mãe não faz papa nada. kuta kosala O ngeleko pai te não vai me fazer mama asala nada. ngela A betaka mãe ye te não me bate. mama aqui. alobaka na ye te A mãe não fala nada. amesani deja Já se habituou. un jour E um dia, frère irmão, anomemeli ona basheri na ndako te levará a ter suas namoradas na tua própria casa. ele filho amemeli ona sheri na ye na Uma moça até te leva o seu namorado em casa. bandi wana mama Estava ozotala sentado, a mãe também está vendo toda a cena. oyo nani Mas esse é quem? aza amigo na ngai Ele é meu colega. amigo Oh, é teu amigo? na ndako na ngai amigo Na minha casa, teu amigo. ça c'est de la blague Mas isso é brincadeira. eza brincadeira Isso é brincadeira. frère Irmão, faut surveiller bien deve se controlar bem. verset 15 Verso 15. la folie attache au cœur de l'enfant A loucura liga o coração da criança. la verge de la correction l'éloignera de lui E a vara da disciplina lhe afastará dela. buzoba A loucura ezalaka ekangama na motema ya mwana fica buzoba ligado no coração da mwana criança. makambo mabe Olha buzoba essas coisas, essas burrices. mais fimbo nde Mas é o chicote, correction é a correção, yango nde kolongola buzoba wana é que lhe tirará essa burrice. Mas Quando cresce, faz muitas coisas porque não sabe, mas soki akomi kokoyeba mabe na malamu começar a conhecer já o bem e o mal. banda kofiakola ye Começa agora a lhe chicotear, nde ya kocomprendre ke é que vai entender, nzoka likambo eza mabe afinal essa coisa é mal.
Oui. Sim. Essa põe bien aí. É para o seu bem Essa põe bien aí. e também para o teu bem. Meu frère. Sim, meu irmão. Papa ninyango. Mas qual pai é esse? Qual mãe é essa? A você pela mwana na ye. Que pode deixar que o seu filho A beba. se estrague? É coisa da maua na yo. Vai ser uma pena para você. É uma vergonha para você. Vai ser uma pena para você. É por cela. É por isso nós temos que corrigi-los, temos que endireitá-los com toda a energia. Porque a mão quando crescerem, já tiver uma boa reputação. Esse é filho de quem? Esse é filho do fulano. Sim, esse mesmo teve um bom filho. Tem um bom filho. É um filho respeitoso. É um filho que anda bem. Sim, essa é uma honra para os pais. É bom. Mas se fazer burrice e coisas assim, isso é uma vergonha para nossos pais. É uma vergonha para nossos pais, para nossos servos de Deus, vergonha para a igreja e vergonha também para o nosso Deus. O nome de Deus está a ser profanado. Quem é esse? Irmão da mensagem. Irmã também da mensagem. Até eles. Eles também fazem isso afinal. E o nome do Senhor está a ser ofendido por causa de você. E você vai render conta a Deus naquele dia. Provérbios 29, 15. La verge et la correction. A vara e a correção donne la sagesse. Dão a sabedoria. Mais l'enfant livré à lui-même, mas a criança entregue a si mesma, fait honte à sa mère. Envergonha a sua mãe. Fille, bonne correction. A vara e a correção. E pensa que a sagesse. Da sabedoria. Mas moi não me pense na mabe. O filho que se entrega ao mal, a sala que soni na mamãe na ye. Envergonha a sua mãe. Amém. Amém. Verso 17. Verso 17. Chate ton fils. Castigue o teu filho. Et il te donnera du repos. Ele te dará descanso. E ele procurará des délices. E ele te dará delícias. A tua alma. A tua alma. Irmão. Irmã. Corrija o teu filho. Começa a corrigi-lo. Não, ele não. Então corrige-lhe. Se começar a corrigi-lo, haverá um tempo que ele vai ouvir e você fica descansada. Aleluia. Amém. Amém. Hoje findamos aqui. Que o Senhor nos abençoe. Laisse la place à l'ancien. Deixa o lugar ao ancião.